Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 AEJA, a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. E em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre narrativas que são contadas em verso e por meio de prosa, ou seja, textos que são recontados ou contados por meios de versos ou por meio de prosa. Vamos começar a nossa aula entendendo o que é um texto contado por meio de um verso. Eu já compartilho aqui com vocês o significado. Então vamos lá, pessoal. Verso. Cada linha de um poema, independentemente da metria em que estão compostas, reunião de palavras medidas segundo certas regras. Então, o que é um verso? Um verso é uma linha que compõe um poema, que compõe um texto. Os textos que são compostos por linhas, eles são chamados de textos que são escritos por meio de versos, ou seja, os versos são as linhas que formam uma estrofe. Quando eu tenho 4 ou mais linhas, eu tenho uma estrofe. Então, os textos que são formados por meio de linhas, eles são textos, ou seja, narrativas que são recontadas por meio de versos. E agora eu já compartilho com vocês aqui o que é uma prosa. Como é o texto que é composto por prosa, pessoal? Então, nós temos aí qualquer expressão linguística, escrita ou falada, que não se apresente com uma estrutura de poesia, romance, as peças de teatro, os contos. Então, vejam aí, um texto que nós podemos chamar de um texto que é recontado por meio de prosa são aqueles textos organizados em parágrafos, né? Ou seja, qualquer expressão linguística escrita ou falada que não se apresenta com estrutura de romance ou de poema ou de peça teatral. Então, a narrativa por meio da prosa é aquela narrativa que tem um texto organizado por meio de parágrafo. Esse primeiro momento, pessoal, nós entendemos o que é um texto organizado por meio de versos, ou seja, são os textos que são formados por meio de linhas que recontam a narrativa, recontam um texto, e também o que são textos por meio de prosa, que são aqueles textos que são organizados em parágrafos, tá? E agora nós vamos ter a oportunidade de podermos vermos exemplos de textos por meio de versos e exemplos por meio de textos que são através de prosa. Então vamos lá, eu compartilho aqui com vocês a primeira imagem. Essa primeira imagem, pessoal, eu tenho aí um poema, ou seja, poema, rimas, sonetos, são exemplos de narrativas por meio de versos, que são construídos por meio das linhas, são organizados por meio das linhas que vão formando uma estrofe. E o poema do Braulio Bessa, ele diz assim: toda coragem precisa de um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem te levanta, vem do medo de cair. Use sempre a coragem para te fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça o seu próprio medo, tenha medo de você. Braulio Bessa. Esse aqui é um poema, pessoal. Esse poema nós podemos dizer que ele é uma narrativa, um texto composto por linhas, ou seja, é um poema que é composto por linhas que formam os estrofes. Podemos perceber aí nessa poesia do Braulio que nós temos aí 2 estrofes, né? Temos um texto composto por várias linhas, que são os versos que compõem cada estrofe. Muito bom, pessoal. Vamos agora ter a oportunidade de podermos analisarmos e lermos juntos um texto que é por meio de prosa, e eu já compartilho aqui a imagem com vocês. Agora, a imagem que aparece para vocês é a imagem, pessoal, de uma fábula, ou seja, fábulas, contos,
crônicas, parábolas, são exemplos de textos que são escritos por meio de prosa. E aqui nós temos a fábula do leão e o rato. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e o acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tendo o ratinho pedido e implorado que o leão desistisse de esmagá-lo e deixasse ele ir embora, o leão fez isso. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Ele não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, aquele ratinho apareceu, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. A moral dessa fábula é que uma boa ação ganha outra boa ação. Quando nós estamos praticando uma boa ação, também teremos coisas boas de retorno. Muito bom, pessoal. Na aula de hoje, o nosso objetivo é entendermos um pouco mais sobre textos que são escritos em formas de versos, que são textos escritos por linhas que formam uma estrofe, e textos que são escritos por meios de prosa, ou seja, são textos que são organizados por parágrafos. E aí nós tivemos um exemplo de um poema, que é um exemplo de um texto por meio de versos, e nós tivemos também um exemplo de uma fábula, que é um exemplo de um texto por meio de prosa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!